chegar aqui com uma vantagem. Não chegamos, mas nós não estamos mortos. Esses caras têm que entender que eles estão vestindo a camisa do Clube Atlético Mineiro, que o Atlético é gigante. Eu entendo que o Barba pode ter respeito ao falar que o time enfrentou a melhor defesa da Série B. Vou falar de novo, B. Nós somos A. Então nós temos que fazer prevalecer o porquê nós estamos na Série A, eles estão na Série B, e o porquê que o Atlético tem a sua história, a sua tradição. Eu acho que amanhã esse é o momento, Bolívar. Né? Tudo bem que vai ter dificuldades, nós vamos jogar fora de casa, né? O campo deve estar cheio, deve fazer frio, uma série de coisas. Mas quem se colocou nessa situação difícil foi o Atlético, Bolívar. O É. Atlético poderia ter feito, vindo para cá com a vantagem. Agora, esses caras têm plena chance de ganhar, tem potencial para isso. E vou dizer, tem obrigação de dar para o torcedor essa classificação, porque o Bolívar vai ficar muito complicada a situação do Barba se ele cair contra o Juventude. A coisa vai ser aquela coisa, sabe assim, ó, É, sua mãe subiu no muro, não subiu no telhado, o pessoal subiu no fala. telhado. Vai ser mais ou menos assim, hein? Pois é, mas é o que a gente lamentava, né, Brenão? Ainda durante a parada da Copa, ou pouco antes da parada, né? Ali a gente já comentava, vamos ver qual vai ser a ambição esportiva do Atlético através das contratações durante essa parada. Lembrando que a janela abriu dia 20 de julho, mas os jogadores que pudessem chegar, né? A expectativa era que chegassem, até para que o Barba tivesse tempo para treiná-los, e aí sim, a partir da abertura, o nome sai no bid, tem condição de jogo. Né? O Atlético, durante esse período, trouxe o Léo Duarte, né? Que inclusive está lesionado. Agora, semana passada, trouxe o Thiago Borbas, né? Era o terceiro reserva na época que o Sacha, que saiu do Atlético, que era reserva do Atlético, o Sacha era titular no Red Bull Bragantino e ele fazia parte do plantel lá, né? Como terceiro reserva. Né? Daqui a pouco nós vamos falar, inclusive, sobre a possibilidade de um volante que está para chegar no Atlético. É uma situação, inclusive, muito parecida. Né? Então, esse nível de investimento que o Atlético está fazendo não demonstra, e a gente lamenta, porque a gente cobra, né? E a gente que conhece Atlético como Atlético e conhece a massa do Galo, sabe que a coisa não funciona bem dessa forma. Se quiser colocar o negócio ali, se ganhar, ganhou, se perder, perdeu, contrata um ou outro ali para compor o elenco e vai do jeito que dá, porque não tem como fazer diferente. Enfim, eu acho e lamento realmente. E a gente comentava, Brenão, depois que a janela parou. Então, o Barba já cobrava, né? Reforços que potencializassem a qualidade desse elenco do Atlético. Né? Naquela coletiva após a vitória lá em São Januário, depois, na vitória diante do Porto Cabejo, ele já cobrava, ele falava, a gente precisa de reforço em todas as linhas, ou seja, na defesa, no meio e no ataque. Né? E criou-se uma expectativa, tenho certeza que da parte dele também, após o empate diante do Bahia no retorno do futebol, a coletiva dele eu já não gostei, achei num tom meio conformado, meio adestrado, sabe? E aí eu já até pensei, né? Se o Barba leva tinta na Copa do Brasil numa Sul-Americana, né, vai arrebentar do lado mais fraco. Mas se ele vier com esse discurso aí, não, tem que confiar no grupo, até entendo o papel dele como comandante, ele sabe das dificuldades lá dentro, né? Mas é aquela história, não vai poder falar que não, não sabia, né? Porque se foi feito um compromisso e não foi cumprido, ele está vendo que o clube e o time necessita de peças que realmente qualifiquem esse elenco. Se o objetivo é realmente brigar, né? Por alguma dessas Copas. Mas o que mais me impressiona e me preocupa é que parece que não é, Brenão. E por isso, talvez, sabe, essa negligência, essa forma de tocar a coisa. E é isso que eu acho que é muito temeroso, que é muito complicado, sabe? Eu acho que é isso que ofende o torcedor, né? Que você vê, deu uma ótima resposta. Bastou ganhar um jogo. A torcida do Atlético é isso, precisa de uma fagulha para voltar. A gente estava tendo públicos ali de 15 mil, 13 mil, 20 mil. Tivemos quase 40 mil. Por quê?
porque reconheceu naquele Atlético que jogou e ganhou do Palmeiras lá em São Paulo, um time que teve alma para lutar, teve qualidade, teve competência, foram poucos ataques, mas foi assertivo, e voltou com um baita resultado, né? Subiu na tabela de classificação depois daquela vitória, colou ali no G5, falando, porra, agora vai. Aí a torcida vai em peso para o campo. 37 mil é um baita público para uma arena que cabe o quê? 46? 44? Tá mutado, Brenão. Tá liberado 42, né? Tá liberado 42, ou seja, quase lotação máxima, né? E uma Porque tem o partida. espaço que fica ali para dividir as torcidas, acaba que não é utilizado e tal. Exato. Acaba se perdendo muito espaço. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quase lotação máxima, para ver uma partida muito abaixo. Então, isso acaba frustrando, né? Então, vamos ver, Brenão. Claro que nós vamos torcer e torcer muito. Eu acho também que o Atlético precisa passar pelo Juventude. Como você muito bem disse, é o Clube Atlético Mineiro, né? Esses jogadores têm que saber o tamanho do time e da camisa que eles estão vestindo. Mas os investidores também, né? E dos compromissos que foram feitos, né? Então, não sei realmente qual é a mensagem que é passada ali nos bastidores, ali no vestiário, né? Não sei. Realmente, o Atlético tem sido realmente uma incógnita, né? Porque ninguém esperava uma vitória como foi diante do Palmeiras e não esperava essas duas partidas do retorno tão ruins, sobretudo no segundo tempo, diante do Bahia e diante do Juventude, nesse jogo de ida. Tomara que o Atlético amanhã esteja querendo jogar e esteja disposto realmente a trazer essa classificação para Belo Horizonte, Breno. Estou vendo aqui, deixa eu ver se é a internet, o que é, porque só tem um áudio aqui, mas mesmo assim mandou um áudio de 1 minuto e meio, é podcast, né, gente? Então, estou pedindo para mandar de 30 segundos, vou até reiniciar minha internet, pode ser ela que não está muito Atualizando. bem. Pode ser que o sinal aqui não está bom, por isso que não está chegando. Vou tentar colocar até no Wi-Fi aqui. Mas pedir o pessoal deixar o like, se inscrever no canal. Olha só, Bolivar, uma coisa me chamou a atenção e eu vim tirar essa informação com o pessoal do Atlético, só para esclarecer para o torcedor, né? O Atlético, nos seus relacionados, deixa eu ver se eu tenho aqui, colocar na tela aqui, os relacionados para o jogo, que nós vamos falar sobre os zagueiros, porque veio só 3 zagueiros. Olha aí, ó, os relacionados para o jogo. Everson, Gabriel Delfim e Robert. Lateral, Natanael, Pacini, Preciado e Renan Lodge. Zagueiros, Lianco, Juan e Vitor Hugo. Normalmente o Atlético traz 4 zagueiros, trouxe 3, chamou atenção. Sim. Meia, Alexander, Bernard, CC, Franco e Igor Gomes. Michael Renier, Scarpa, Tomás Pérez, Vitor Hugo. Atacantes, Minda, Cassierra, Coelho, Dudu e Thiago Borbas. Ou seja, com a chegada do Thiago Borbas, o Cauã Soares também perdeu espaço. E na zaga poderia ter trazido para cá ou o Vitor Hugo, ou o Ivan Roman, ou o Vitinho, ou o Vitão. É Vitão? Uhum. É Vitão, né? Vitão. Podia ter um dos dois, né? E o Atlético optou por não trazer. Aí começa aquela coisa, né? Aí vem aquele bafafá. Porque o Ivan Roman está insatisfeito, não vai ficar e tal. Então, por isso que o Atlético não trouxe, pode estar havendo uma negociação e tal. E aí eu fui entender. Antes do Atlético sair de Belo Horizonte, eu tinha conversado com uma pessoa do Atlético que me falou: olha, opção da comissão técnica, não levar o Ivan Roman. Ok. Chegando aqui, eu fui entender com o pessoal aqui o porquê que não, o Ivan Roman não veio. E aí o que me falaram foi o seguinte, Bolivar, primeiro ponto, que o Ivan Roman é um garoto promissor, que todo mundo valoriza ele muito dentro do Atlético, né? Mas que existe uma hierarquia dentro do Atlético. E nessa hierarquia, por exemplo, se o Barba amanhã tiver a dupla de zaga, todo mundo sabe que é Elianque e Tressoldi. E ainda tem o Natanael que joga ali como um terceiro zagueiro pela direita. Na ausência de um zagueiro, hoje, com a ausência do Léo Duarte, se tivesse o Léo Duarte, ele seria o primeiro ponto para se recorrer. Hoje é o Vitor Hugo. Depois, quer dizer, o Ivan Roman ele tem Léo Duarte e Vitor Hugo à frente dele, né? E para vir para cá, na montagem do elenco, levou-se em consideração o seguinte: o jogo, como vai ser o jogo aqui? Achou-se muito melhor você optar por trazer gente do meio para frente do que zagueiros, porque numa eventualidade ali, você já coloca o Vitor Hugo, e numa outra eventualidade, você pode colocar o próprio
Alan Franco jogando como um terceiro zagueiro, enfim, né, jogando caindo pela direita. Então foi uma estratégia do Barba. O Barba não achou que seria plausível trazer mais um zagueiro. Me falaram que não tem nada a ver com o desempenho dele em treino, não tem nada a ver com a questão de insatisfação dele, nada. Apenas a ideia do Barba para o jogo, a composição da relação. E eu acho bom esclarecer isso, porque eu mesmo entendi quando eu vi a lista, falei, aconteceu alguma coisa. O menino já está insatisfeito. Porque assim, gente, insatisfeito ele está. O empresário dele vive falando a Deus e o mundo aí, que quer que ele seja emprestado, para. O que o Atlético me fala é, Breno, ele é um bom zagueiro. Então, mas ele tem que esperar o momento dele, tem outros na frente. E é normal, porque. Inclusive, o que chegou, acabou de chegar e está contundido. Aí eu acho que falta Exatamente. critério. Né? Inclusive o Exatamente. Léo Ele está na Duarte. frente. Agora, Ah, se ele está insatisfeito e ele quiser, né, o que o Atlético pode fazer? Mas existe uma linha de raciocínio do Barba, uma linha de diretriz para poder isso acontecer. Não foi porque ele é mau, ele é ruim e tal, só para deixar claro para o torcedor, esclarecer, que aí muito se falou, é porque isso, é porque não quer, está pedindo para sair. Não estou querendo dizer que ele não vai sair, não, ele pode até sair, porque ele está insatisfeito. Ele quer Agora, ter mais oportunidade, só é que um existe uma jogador hierarquia. muito promissor, né, Brenão? Muito Mas novo, hoje, né? Bolivar, vamos pensar aqui. Ele consegue disputar a posição com o Juan Tressou de hoje? Para mim, não. O Tressou de hoje está jogando muita bola. Mas Para mim, hoje, em compensação,